Olá, essa é a parte 2 da aula sobre massa atômica e massa molecular. Nessa parte a gente vai falar sobre a massa molecular, que vai ser muito simples assim. A gente vai simplesmente somar a massa de todos os elementos, de todos os átomos que constituem uma fórmula mínima ou uma molécula. E também vai ser expressa em unidades de massa atômica. Vamos ver como isso funciona. Exemplo. A gente tem a molécula de H2O. Na hora de calcular a massa molecular, a gente dá uma olhada lá na tabela periódica. A massa do hidrogênio, a gente vai pegar arredondado, tá bom? Então, eu vou ter que a massa do hidrogênio é 1. E a massa do oxigênio, 15,9999. A gente vai arredondar esse número para 16. 16. Caso você tenha dúvida sobre arredondamento, sempre que o valor for, por exemplo, 15,6, esse número aqui for maior que 5, a gente aumenta 1 aqui. Se eu quero tirar a vírgula, eu vou expressar isso como aproximadamente 16. Caso ele seja menor que 5, 15,4. Opa. E eu quero expressar ele sem a vírgula, vou expressar ele como 15. Caso seja 15,5, coloque 15,5, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, nessa molécula, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Esse valor aqui é a atomicidade do hidrogênio. E um átomo de oxigênio. Então, a massa vai ser 2 vezes 1, isso referente ao hidrogênio, mais 16, referente ao oxigênio. Opa! Isso vai ser igual 2 mais 16, 18U, a massa de uma molécula de água. Vamos lá para o exemplo número 2. Pegar uma molécula de etanol. Então, aqui eu tenho a estrutura de Lewis dela. Aqui eu tenho a fórmula molecular. E vamos calcular a massa molecular. Vai ser igual, vou começar no carbono. Se vocês olharem lá na tabela periódica, vão perceber que a massa do carbono, estou falando da massa atômica, aquela média, a gente pode aproximar para 12. Do hidrogênio 1, do oxigênio 16. A gente está pegando as massas atômicas aproximadas. Então, átomos de carbono, a atomicidade dele é 2. 12 vezes 2. Mais hidrogênio, a gente tem 6 hidrogênios, cada hidrogênio a massa é 1. Então, eu vou pegar 1 vezes 6, mais um único oxigênio, 16. E agora é só resolver essa continha. 24 mais 6 mais 16. Isso vai ser igual a 46U. Então, essa é a massa molar de uma molécula de etanol. Eu tinha dado o exemplo com 2 moléculas. Agora eu vou pegar a fórmula mínima de um sal, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, cloreto de sódio. E a gente vai calcular também a massa molecular dele. Tá? Massa molecular vai ser igual. Para isso, a gente vai lá na tabela, ver a massa
do sódio. Aqui, ó, 22,99. A gente vai arredondar aqui para 23U. E a do cloro, 35,45. Também vou arredondar aqui para 35,5. A massa molar vai ser, tem um sódio, 23, mais 35,5, isso vai ser igual, só fazer essa soma, 58,5U. Às vezes a gente pode encontrar algumas fórmulas mínimas de sais que são um pouco mais desafiadoras, como o sulfato de alumínio. Eu vou começar buscando na tabela as massas atômicas do alumínio, do enxofre e do oxigênio, e depois a gente pensa um pouco na atomicidade. Então aqui tem os valores aproximados das massas atômicas. E agora a gente vai pensar na atomicidade. Alumínio, eu tenho aqui, ó, esse índice 2, então eu tenho 2 átomos de alumínio. O que causa confusão, talvez aqui esse parênteses. Esse parênteses, ele está multiplicando tudo que está aqui dentro por 3. Então, eu vou ter 3 átomos de enxofre. E aqui, ó, eu vou ter 3 vezes 4 átomos de oxigênio. Se aqui dentro eu tinha 4, está tudo multiplicando por 3. 4 vezes 3, 12. 12 átomos de oxigênio. E agora já é possível a gente fazer nossa continha, que vai ficar da seguinte forma. Massa atômica do alumínio, 27 vezes 2 é a atomicidade, quantos átomos tem aí. Enxofre, massa atômica vezes 3, que é a atomicidade, quantos aparecem aí nessa fórmula, mais 16 do oxigênio, vezes a atomicidade, que é 12, quantos átomos de oxigênio tem. E agora é fazer as continhas. Então, aqui eu comecei fazendo a multiplicação, 27 vezes 2, 54, 32 vezes 3, 96, 16 vezes 12, 192, e agora eu vou somar tudo. Então, aqui somando tudo, minha conta deu 342 unidade de massa atômica, a massa molecular aqui desse sal, dessa fórmula mínima do sulfato de alumínio, beleza? E vamos para o último exemplo. Exemplo 5. A gente vai falar do cloreto de cobalto. O cloreto de cobalto, ele se apresenta de duas formas. Aqui a gente tem o cloreto de cobalto. Cloreto de cobalto que a gente fala que é anidro. Seria ele seco. E aqui a gente tem o cloreto de cobalto hexaidratado, com 6 moléculas de água. Não sei se você chegou a conhecer, pelo menos na casa da minha avó tinha, o galinho do tempo. Ele mudava a cor segundo a umidade. Quando o ar estava bem seco e a possibilidade de chuva era pequena, ele estava azul. Quando a umidade aumentava e começava a existir alguma possibilidade de chuva, ele ficava rosa. Talvez tenha na casa da sua avó também, ou já teve. Enfim, a gente vai calcular, então, primeiro a gente vai calcular do anidro. Então, eu vou pôr 5.A. COCl2. Vamos calcular a massa molar do cloreto de cobalto anidro seco. Anotei aqui, fui lá na tabela e peguei as massas aproximadas, massa atômica aproximada,
E agora é fazer continha, né? O cobalto tem só um nessa fórmula, então vai ser 59, mais o cloro, ó, tem 2 cloros. É isso que esse número 2 aqui está dizendo. Então, eu vou pegar 35,5 vezes 2 e vou fazer essas continhas. 35,5 vezes 2 dá 71. Vou somar com 59. 130 unidade de massa atômica. Calculei a massa atômica do cloreto de cobalto, anidro, dessa forma aqui, ó, azulzinha. Agora eu vou fazer o 5B, exemplo 5B, que eu vou calcular a massa do cloreto de cobalto hexaidratado, COCl2, vezes 5H2O. Eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, essa massa aqui do cloreto de cobalto, eu já calculei, né? Terminei de calcular. 130 unidades de massa atômica. A água foi nosso primeiro exemplo. Vamos voltar lá um pouquinho. A gente tinha calculado que a massa molecular da água era 18 U. Eu vou pegar esse valor e arrastar para lá. Então, aqui, ó, 18 U cada molécula de água. Caso eu não tivesse ainda calculado hoje a massa molecular da água, poderia fazer essas contas, né? 1 vezes 2 mais 16, 18. E agora eu vou somar a massa molecular do cloreto de cobalto. Opa, é hexaidratado. Perdão, minha gente. Aqui é um 6. Vai ser igual 130 aqui do cloreto de cobalto, mais 6 vezes 18, uma vez que eu tenho 18 moléculas de água. Isso vai ser igual a 130 mais 108, que vai ser igual a 238 unidades de massa atômica, que vai ser a massa molecular dessa fórmula aqui, desse complexo aqui que é hexaidratado. Então é isso, eu peguei uma diversidade de exemplo, peguei algumas moléculas mais simples, peguei algumas fórmulas mínimas de sais. Se você é meu aluno, isso vai ajudar você a fazer a atividade que eu pedi para essa semana. E se você não for meu aluno e estiver estudando para a escola ou para o vestibular, acredito que essa aula te ajuda também a conseguir calcular lá as massas moleculares de qualquer exercício de estequiometria, de mol, tá bom? É isso, bons estudos. E se você gostou, também curte aí, se inscreve no canal, ajuda a dar uma divulgada aqui no material que está sendo publicado, tá bom? Vejo vocês no nosso encontro semanal.